Oi para você que está me vendo ou para você que está apenas me ouvindo. Eu me chamo Fábio e você é sempre muito bem-vindo aqui no canal Planetários. Na vida, nós sempre iniciamos alguma coisa. Aliás, a própria vida já é dar início a algo, que para muitos tem um fim, mas para tantos outros é apenas uma passagem de algo maior que se iniciou há muito tempo atrás, há talvez eras sem fim. Mas o que de fato é iniciar? Você já parou para pensar nisso? Pois é, esse é o tema de hoje: iniciação, teoria e prática. Então, a partir de agora, eu te convido a vir comigo nessa conversa, porque o canal Planetários está no ar. Nascido em Atenas, na Grécia, desde pequeno lida com fenômenos diferenciados, principalmente relacionados a discos voadores. Tem 5 livros editados, sendo um deles no exterior. Encontrou na televisão e hoje na internet uma oportunidade para sair da mesmice. À frente do canal Vida Inteligente desde 2005, Eustáquio Andrea Patunas é o convidado de hoje. Grego, seja muito bem-vindo e muito obrigado por ter aceitado esse papo comigo. Olá, Fábio, tudo bem? Tudo Saudade bem. de você, né? Tivemos juntos aí em fevereiro, né? Agora, recente. Então, sempre que a gente tem um encontro assim com entre irmãos, é sempre gratificante, né? Sem Então, tamo dúvida aí. nenhuma. É isso aí. Obrigado, viu? Você tá bem? Como é que tá muito frio aí em Floripa? Não, não tá frio, tá fazendo frio à noite, e durante o dia tá esquentando. Então, hoje o tempo não é mais do meu tempo. Hoje é uma loucura. No meu tempo tinha inverno, verão, outono, primavera e a gente sabia que era fixo. Hoje não tem mais nada. Hoje a gente é as 4 estações num dia. Você sabe que aqui na frente de casa tem um IP amarelo, coisa mais linda. Inclusive saiu nos noticiários esses dias aqui da região, né? E eu não sou uma pessoa que entendo muito de botânica, essas coisas, mas pra mim não era a época dele estar totalmente florido, mas tá tudo o contrário. É passarinho vindo em época diferente, é flor nascendo em época que a gente fala que não é pra nascer. Você também sente que teve essa mudança mesmo? Será que isso é Não um tem, reflexo do mundo em si? não tenha dúvida. E eu que sou da velha guarda, né, pô? Então eu lembro muito bem, as coisas eram bem diferentes. Por isso que eu sou saudosista. É legal o progresso, tudo isso aqui, mas tem coisas que o progresso tira todo o encanto daquelas coisas que a gente tinha. Então era uma coisa muito mais regular, mas como dizem meus filhos, né? Pai, os tempos são outros, né? Então eu tenho que acatar e ficar na minha. É, faz sentido a gente pensar que muitas vezes acompanhar essas mudanças não é que a gente não queira, é que muitas vezes não é possível mesmo. Por exemplo, ontem eu tava com um aluno meu e ele tem seus 20 anos. Eu tô com quase 42 e eu falei pra ele, eu lembro que o meu pai, quando eu era mais novo, ele falava assim, não é bem de não entender, mas não consegui compreender muito bem a lógica da, entre aspas, juventude, né? Porque eu me considero uma pessoa jovem. Mas eu falei para o meu aluno que hoje, principalmente com essa questão da internet, eu não consigo ter a mesma linha de raciocínio que eles têm para determinadas funções, sabe? Eu tenho uma aluna que vende na internet, tem loja, tudo, e ela vai explicando um caminho que eu falo, eu não entendi nada do que você disse. É verdade, O que para ela é é tão verdade. lógico, né? E a gente estava conversando daquela vez lá em São Lourenço, né, que a gente se encontrou, e não tem como não falar de, inclusive do nosso assunto de hoje, né, que nós vamos falar sobre iniciação na teoria e na prática. Grego, você é uma pessoa que já conversou com muita gente, já entrevistou muita gente, já viu, ouviu e viveu muitas experiências, né? O que você pensa a respeito desse tema de iniciação? Obviamente, o seu ponto de vista. De acordo com todas as pessoas que você conversa, com as experiências que você teve, com aquelas pessoas que te direcionaram para quem você se construiu hoje. O que você pode falar a respeito disso?
Bom, legal. O bom de tudo que você, o ponto principal do que você falou é exatamente o meu ponto de vista, o ponto de vista que eu fiz. Então, se está nos livros, se está em filme, se está isso aqui, beleza. Se não está, também é meu, né? Então é uma coisa que eu criei ao longo desses 74 anos, né? Sendo que, como você disse no começo, de muitas experiências de todos os tipos, né? Que foram me dando a consciência que eu tenho hoje e que ela ainda não está construída. Ela é construída dia a dia, minuto a minuto, e eu me surpreendo a cada dia quando eu vou dormir, né, que eu vejo que as coisas, muita informação, muito aprendizado. Iniciação, para mim, é algo que diferencia, vamos dizer, no meu ponto de vista, diferencia dessa questão de uma túnica, de uma questão de que a pessoa é santificada, de que a pessoa é superior a outra, de que o que ele pode falar só pode falar para alguns, para o outro. Não, para mim nada disso, nada disso. Iniciação para mim é quando você vem ao mundo. O parto é a iniciação, começa por aí. Uhum. Seja cesárea, seja natural, aquilo é iniciação. É aquilo que você vai trazer para fazer na prática o caminho de volta, da onde você veio. Sei lá de onde você veio, eu não sei de onde eu vim, e não quero nem saber, eu vou ter que saber na hora certa, se é que existe também uma hora certa. Uhum. Então, eu procuro fazer a minha caminhada e tudo. E a gente passa uma vida inteira tentando descobrir os porquês, né? Por que é isso? Será que existe alguma coisa do lado de lá? Eu vi de alguma coisa, começar a questionar essas coisas que nos falam, né? Ah, porque você está aqui, porque tem o karma, você é devedor. E tu diz, pô, não tem devedor, rapaz, não cumpri nada. eu não lembro de nada, rapaz. Você pecou, mas pequei com quem? Me diz aí, eu não lembro. Caramba, eu sou pessoa de bem e tudo isso aqui e tal. Então, para mim, iniciação é o que diz um conterrâneo meu, que é o conhece-te a ti mesmo. É muito diferente de rituais, é muito diferente de roupas, é muito diferente de posturas e coisas assim. Tudo isso faz parte, tudo isso tem o seu momento para tal. Isso é uma celebração, um adendo, vamos dizer assim, para este caminho, né? Muito feliz, eu não posso deixar de citar aqui, e independente de linha de raciocínio, tem gente que não pensa como a gente pensa, tudo isso aqui. O professor Henrique José de Souza, ele tem um livro, para quem não conhece, o professor Henrique José de Souza é o fundador da sociedade, hoje da Sociedade Brasileira de Obiose, antiga Sociedade Teosófica Brasileira. Então ele tem uma obra, qual que eu tenho, ganhei de um dos filhos dele, do amado filho dele. Qual deles? Jefferson. Seu Jefferson. Seu Jefferson. Então ganhei com dedicatória e tudo, e é um livro que todo mundo deveria ler. Aqueles que têm interesse em saber sobre isso, porque o título do livro já diz tudo, O Verdadeiro Caminho da Iniciação. Uhum. Então, a partir daí, você fica sabendo o que é iniciação. Muitas pessoas certamente se surpreenderão, porque, pô, isso que é iniciação? Mas, pô, a minha escola falou que é isso. Tal, é diferente. Claro, cada escola tem o seu direito de falar o que quiser. E se você está nessa escola, é porque você teve afinidade em algum momento com essa escola. E se você permanece nessa escola, é porque você tem reverberação do que essa escola passa para você. Então, não se surpreenda. Quando você vê alguma informação diferente de uma outra escola ou de outro irmão de uma outra escola, respeite. Não precisa acreditar em nada do que ele acredita, mas respeite o que ele acredita. Essa é uma pequena visão, vamos dizer, do que eu acho que é a iniciação. Uhum. Dois pontos aqui que eu acho só interessante, né, deixar muito claro para o público, né? O professor Henrique José de Souza, primeiro de tudo, acredito que nem você, como nós já conversamos, nem eu, a gente fala em nome de nada e nem de ninguém, a não ser de nós mesmos. Nós somos responsáveis única e exclusivamente pelo aquilo que a gente fala, certo? Então, para deixar muito claro aqui. O professor Henrique José de Souza, fundação da antiga Sociedade Teosófica Brasileira,
para que as pessoas não confundam com a Sociedade Teosófica no Brasil, que é um braço do que Blavatsky fundou em Nova York, que é a Sociedade Teosófica, né? Só para deixar, porque às vezes as pessoas elas vão procurar na internet e acabam confundindo um pouco as coisas. E você falou a respeito do seu Jefferson. Você tinha uma relação, de certa forma, ou 100% próxima a ele? Como é que é? Vamos falar um pouquinho a respeito disso daí. Como é que, ou o que você quiser contar, é claro, a respeito da relação que você tinha, principalmente com o seu Jefferson, não sei, com o seu Hélio, com a dona Selene, como é que é? Legal, legal. As coisas acontecem, né? Quando as coisas são puras, vamos dizer pureza, cada um tem o seu conceito de pureza, não estou aqui para falar do conceito dos outros. Quando as coisas são puras, quando existe uma empatia, e através do Jorge Antônio Ouro, que foi um convidado meu durante 17 anos no Vida Inteligente, parceiro, para falar de SBE, para falar sobre os ensinamentos do professor, eu tive uma aproximação com o seu Jefferson, né? Porque o Jorge tinha uma aproximação com ele, e através do Jorge eu cheguei ao seu Jefferson. Por quê? Porque o seu Jefferson recebia tudo que a gente fazia aqui, eu fazia DVD e mandava para o seu Jefferson. Olha. Sempre. Todos os programas iam para o seu Jefferson. Até perguntei para Venerável Felícia recentemente, ela disse que ainda estão lá, porque eu queria saber, cadê aquilo que eu mandei para ele? Só de curiosidade, porque era dele, mandei. Que legal. Então, a primeira vez que eu estive na casa do seu Jefferson, o que ele mesmo disse, eu não estou falando aqui que ele disse nenhuma mentira, que foi um amor à primeira vista, sabe? Uma identificação de irmãos. Não, é verdade, é uma coisa que arrepia, rapaz. Ouvido. É um negócio... É bacana. Ele usou essas palavras também, a gente tinha uma empatia vibracional. Ele tinha uma pessoa... A grande oportunidade que eu tenho aqui de falar um aspecto dele, porque eu fazia algumas coisas que, vamos dizer, eram diferentes do que as pessoas pensavam, do que as pessoas queriam e essas coisas todas, né? Então, em vez de eu tomar... Vamos dizer por essas palavras. Em vez de eu tomar admoestações, eu recebia amor e compreensão. Pô, meu, isso é ser humano, isso é bacana. Então, ele sempre fazia... Olha, eu recebi as comunicações dele no WhatsApp, o respeito que ele tinha pela minha pessoa, e era recíproco, né? A bondade quando eu estive na casa dele, o que ele sempre abriu tudo, mostrava tudo, falava com o pai, do pai do passado, com aquela, sabe como é? O orgulho que você fala do seu pai aí também, Sem né? dúvida. Então, puxa vida, e aconteceu, para a gente encerrar sobre o seu Jefferson, mas não falar mal demais dele. Eu tinha ficado um certo tempo sem ir a São Lourenço. E aí eu disse para ele, ô seu Jefferson, eu vou estar aí em setembro, né? Isso era agosto. Então eu vou estar aí em setembro. E ele não me respondeu. Eu falei, pô, como que ele não me respondeu? Sempre me responde, está aí, tudo isso aqui, tal. E nunca mais me respondeu, rapaz. Entendeu? É como se ele soubesse, bicho. Entendi. Como se ele soubesse e não quisesse me entristecer antes, ou ele, sei lá, e falou, nós não vamos nos ver. Então foi isso. Eu tenho uma saudade maluca do seu Jefferson, né? É um irmãozão maravilhoso. Eu tenho certeza que ele cumpriu o papel que ele veio fazer aqui. Ele cumpriu o papel dele. E eu recebi do seu Hélio, aproveitando para falar dos irmãos aqui. Lógico. Né? Eu recebi do seu Hélio também, que foi uma honra, concedido por iniciativa do seu Jefferson, lá em Itaparica, né? Eu sou membro honorário da Sociedade Brasileira de Obiose. Honorário. Então, isso foi em 2015, em Itaparica. Tenho tudo documentado, tudo filmado, eu tenho orgulho disso, uma honra isso aqui, né? E também a dona Selene, depois que a gente teve
aquela entrevista, né? Lembro, Que eu fiz sim. com ela, parece que foi uma aproximação também, sabe? Tenho um carinho todo especial por ela, é um amor de pessoa, né? É um doce. Gosto da espontaneidade dela, né? Porque ela não tem papo na língua, não, ela conta. Conta as coisas natural, não, porque eu sou filha do professor, eu não posso falar determinadas coisas, não. Dona Selene é natural, Dona Uhum. Selene é natural, conversa. As pessoas se aproximam porque gostam dela, ela é muito simpática. Então o seu Hélio também foi embora, uma pena. Eu não tinha eu não tinha intimidade com o seu Hélio. Vamos usar isso aqui. Tá Talvez bom. pela, Uhum. pela função dele, o que ele fazia. O que eu fazia não era ligado diretamente a ele, né? Uhum. Mas eu sempre respeitei, vamos dizer, o APTA, né? Depois, com o advento do Leonardo também, sempre tive uma relação muito boa com ele. E assim, eu acho que fraternidade é isso, fraternidade é todo mundo andar de mãos dadas, fraternidade é buscar o mesmo objetivo. E é isso, se amar mesmo. É difícil? Claro que é, claro que é. Vamos aqui filosofar bonitinho, olha, ama você, ama o teu próximo, é que conversa fiada, não é fácil não, você tem que abdicar, tem que abrir mão de uma série de coisas. Então, pelo menos tentar. Não deu certo? Legal, quando você chegar lá no inferno, do outro lado, sei lá onde, Uhum. pô, Gregão, você ferrou tudo, mas você vai ganhar um pontinho porque você tentou. Excelente ponto de vista, E é gostei. assim que tem que falar. Isso aí. Tentativa, né? Eu costumo falar tentativa e acerto. Eu não gosto muito dessa ideia de, é tentativa e erro. Não, eu tento pra acertar, não pra errar. Claro, A claro. tentativa, ela talvez já seja mais conivente com o erro, porque quando a gente acerta, a gente não precisa mais tentar, já encontramos o caminho. Talvez uma analogia com a iniciação. Que eu até disse no começo, na abertura do programa, é exatamente isso que você falou, né? A própria vida é algo iniciado, não é Com verdade? certeza. Então, os diferentes caminhos que a gente toma, os diferentes rumos que a vida nos coloca e que a gente decide ou não traçar, eu não sei se muitas vezes a gente tem escolha ou não, não sei a respeito do livre-arbítrio, o que que você... Na verdade, eu sei o que que você acha a respeito de livre-arbítrio, pelo menos eu já ouvi, né? Algumas vezes. Esse contato que você teve com grandes pessoas, tá? É, fizeram você repensar determinados caminhos que você teria que tomar, determinadas atitudes que você teria que ter, determinadas ideias que talvez você, através do Vida Inteligente, do trabalho que você faz, de muitas vezes dar uma luz para que determinada pessoa também tome um rumo de iniciação. Tá? O que você pode dizer a respeito, desde que você começou o Vida Inteligente, de acordo com aquilo que você tinha de experiência antes? A iniciação, ela, na sua essência, se faz igual? Mais ou menos assim o que eu conversei no programa anterior com o Renê, que é compadre seu também. É, eu tenho que chegar em determinado lugar, mas existem várias formas de chegar, vários caminhos de se chegar, várias linhas de conhecimento para alcançar aquilo. O que você acredita que mudou ao longo desses anos, ao longo de toda essa experiência que você tem? Ou você acha que no final das contas não muda nada, o caminho é um só? O que você pode dizer a respeito disso, Grego? Não, nada, o acaso não existe. Essa é uma coisa que eu aprendi nesses 20 anos de vida inteligente. Porque antes de vida inteligente, do Jorge, eu conheci o Jorge e nós começarmos aquele trabalho, que curiosamente, vejam só, curiosamente começou, eu não sabia de absolutamente nada disso, reitero aqui, não sabia o que era eubiose, não sabia quem era Henrique José de Souza, não sabia de absolutamente nada, nada. Eu soube no primeiro dia que eu entrevistei o Jorge por indicação de um amigo meu, amigo comum nosso, né? E isso aconteceu no dia 28 de setembro de 2005. Uma data que eu vinha saber Nossa. depois, por demais significativa,
para os membros da Nossa. Sociedade Brasileira de Biose, né? Emblemática. Exatamente. Então, o Avatar não se manifestou, ele não veio, não apareceu lá fisicamente. Ei, galera, cheguei. Isso aqui, mas, curiosamente, estou falando que é isso, curiosamente. Eu gosto de chamar atenção porque eu sou muito observador e muito crítico também, né? Podemos dizer que houve uma manifestação no dia 28 de setembro de 2005. O programa ainda começou, naquele dia, convidando o Jorge naquele dia para falar sobre revelações sobre o passado e futuro da humanidade, sobre essa data, o que significava, e às 8 horas da noite, era o horário do meu programa, então é muita coincidência. Eu só falei isso para dizer que uma coisa que eu desconhecia era a causalidade. Causalidade. Essa palavra eu não sabia coisa nenhuma. Olha o acaso e tudo isso aqui, tal. Aí quando falamos sobre causalidade, eu comecei a perceber assim, porque eu não conseguia entender. Eu tô andando, que nem eu estava andando em Atenas, em Tessalonique. Estava em Tessalonique esperando um ônibus de excursão para ir lá, não sei para onde, uma excursão. E de repente, lá no meio de uma praça em Tessalonique, Salônica, alguém fala, Eustáquio. Por que Eustáquio, caramba? Eu olho, a mulher me cumprimenta assim, sou eu, não sei o quê, viajei com você para o Peru e tudo isso aqui. Então, veja, isso acho que pode ser um acaso isso aí, caramba. E em Salônica, 2 brasileiros, sem combinar absolutamente nada, se encontrar, tudo isso aqui, Então, e não só isso, você pensa numa pessoa, ela aparece, você cruza com ela, então comecei a ver isso. Então, esse foi um grande aprendizado para mim, para o meu caminho. Muito importante para isso, muito importante para isso. Que toda vez que acontecia essa coincidência, eu sabia que não era coincidência. Já tem algo mais profundo. Então, eu já tinha, pelo menos, um clique. Grego, observa. Observa o que é esse encontro disso aqui. E aprendi outras coisas maravilhosas. Em 20 anos, vamos dizer, em trilhões de palavras proferidas, eu aproveitei, não se surpreendam, em trilhões de palavras proferidas e tudo aquilo que a gente falou, eu aproveitei umas 80. Sério? Você faz a conta ali, é 0,0000. É um grãozinho de areia no meio de todas as praias do mundo. Só que essas coisas que eu ouvia e ficava quietinho enquanto os meus entrevistados, os meus estudos, as minhas pesquisas, a minha formação dentro dos graus da SBE, né, da Sociedade Brasileira de Biose, me deram permissão, me deram condição. Foram gatilhos que me deram condição ao entendimento. Então, veja só. Não é nada, você aprendeu não sei o quê, você passou a vida inteira para aprender como escrever babá? O que é isso? Mas, aquele babá para mim foi sensacional porque eu consegui começar a ver um monte de coisa. Então, nada é por acaso, a causalidade fez com que uma série de causalidades fizessem com que eu chegasse até esse momento aqui com você. Bons e maus momentos, nossa, sensacional. Mas cada mau momento trazia reflexões, revoltas. E, Grego, você é espiritualista, você não sei o quê. Eu sempre fui palestrante. Sempre. Na área da ufologia. Na área de ufologia mesmo, suas palestras. E transformação interior. Certo. Eu sempre falei em público e toda essa coisa, então eu conseguia externar minhas coisas. E aprendi também, observando, que apesar de eu ser... Olha, o Greguinho fala de tudo, ele fala de espiritualidade. O Greguinho ele tem uma parte ruim do caramba, o Greguinho, né? E eu fico feliz quando essas partes ruins se manifestam, porque eu percebo que elas existem. Eu estou pensando em coisa boa, em amor, de repente eu começo a ter um ódio, filha da mãe de alguma coisa assim, mas peraí. Não, isso aí é encosto. Alguém se aproximou de você, é encosto. Encosto conversa nenhuma, rapaz. Isso aí está em você. Tudo você.
Tudo diz Tudo respeito a você. E agora, em vez de você ficar brigando com você, eu converso comigo direto. Já falei isso inúmeras vezes. Uhum. Se quer me chamar de louco, pode chamar de louco, não tem problema nenhum. Mas os maiores aprendizados hoje, de muitos anos para cá, eu tenho conseguido, eu tenho auferido através de mim mesmo. Quem é esse mim mesmo? Eu converso na rua, eu converso no espelho, eu converso aqui no estúdio do Vida Inteligente e chama atenção, um conversa com o outro, é muito legal, muito louco. É Só você que com você mesmo, né, Grego, no final das contas? exatamente, Sempre, né? exatamente. Então, é de se observar essas questões de você perceber o que você sente de um. E hoje eu cheguei até a questionar, só. Não sei se você quer fazer alguma. Me diz aí algum corte que for necessário por causa da programação. Tá, fica tranquilo. Hoje a gente tem que ficar atento e perceber que aquilo que a gente está sentindo é normal, é natural. E chego, olha só, e comentei isso em casa, domesticamente, que eu não tenho com quem conversar. Você quer? É uma verdade, eu converso com muito poucas pessoas. Muito poucas pessoas. E curioso, porque você, ao mesmo tempo, entrevista e fala com muita gente, né? Mas eu entendi o que você quis dizer. Muita gente fala comigo. Sem dúvida. Mas eu converso com muito poucas pessoas. Porque tem que ter o mesmo nível, o mesmo entendimento, uma série de coisas. Então, às vezes, eu me percebo que eu estou me transformando muito. E eu estou percebendo. Não os outros percebendo em mim. O mais importante é você perceber suas transformações, né? Isso é iniciação. A metástase em você exatamente. mesmo. Tudo isso aí que nós estamos falando, é isso aí. É isso aí. Então, algumas vezes eu fico preocupado porque eu percebo em mim atitudes, pensamentos, ações assim, e eu falo, peraí, que não condizem com o que eu penso, com o que eu estudo, com o que eu aprendi, com tudo isso aqui. Aí eu me questiono, esse grego, esse Eustáquio, essa coisa que está se revelando, é o grego verdadeiro? Putz, se for o grego verdadeiro, eu fico preocupado. Né? Estou falando o ser, né? O grego eu dei o nome para o ser. Né? Eu fico preocupado, será que sou eu? Porque se eu sou um cara que busca ser amoroso, ser companheiro, ser fraterno, tudo isso aqui, como é que eu posso ter raiva? Como é que eu posso fazer alguma coisa errada de vez em quando? Então, Fábio, é um conflito, essas cobranças conscienciais são um conflito filha da mãe. Eu não sei se alguém vai reverberar com o que eu estou falando aqui, mas não é fácil. Deixa eu apontar uma coisa, Grego, que já conversamos algumas vezes a respeito disso e você sabe que eu sou um espectador assíduo do seu canal, tá? Já falei isso pra você. Aliás, se você me permite, eu posso deixar o link na descrição do seu canal para que as pessoas se inscrevam aqui? Fica à vontade. Tá bom, então. Então depois eu vou deixar tudo bonitinho aqui embaixo e já pedindo para as pessoas se inscreverem no canal Vida Inteligente, que tem são 20 anos de conteúdo, né, Grego? Mas isso não quer dizer nada. Se você entrar e você não sentir reverberação, aí tá tudo bem. Desligue e vai embora. É isso, desliga e vai embora. Quando você pega e comenta a respeito dessas questões de você com você mesmo. Primeiro, um ponto muito interessante, como você, na maioria das vezes, pelo menos que eu observo, você abre o seu programa falando eu estou Eustáquio Andrea Patunas, né? Sim. Talvez você até fale disso depois. Agora, eu já ouvi inúmeras vezes você com determinados convidados falando que exatamente essas nidanas, esses aspectos negativos, digamos assim, que nós que se manifestam, justamente isso acontece para que elas possam ser sublimadas. Eu até comentei já algumas vezes nos meus vídeos, no meu canal, quando espremerem você, o que vai sair? Quem é realmente você? Então eu acho que parar para pensar, para se questionar, para
iniciar um pensamento, iniciar um novo caminho, um novo questionamento, totalmente válido, no meu entendimento. Mas se cobrar muito, se criticar, essa autocrítica destrutiva, que eu vejo que inclusive muitas pessoas colocam isso como o próprio vitimismo hoje em dia, aí já não é um caminho muito legal. Você comentou a respeito do verdadeiro caminho da iniciação do professor, né, do nosso mestre. De certa forma é simples, né? É assustadoramente simples, de tão complexo que é. Então, quando você pega e fala dessas trilhões de palavras e só 80, talvez... Para mim. Claro, sem dúvida, fizeram esse... Não é sentido, acho que todas fazem, mas que você compilou para que você possa ter uma ideia a respeito de tudo que você já fez à frente do Vida Inteligente e da sua vida. Porque você já disse que hoje você vive, respira e pensa a vida inteligente, certo? Nossa, sempre. Sem dúvida, né? 100%. Eu sempre falo, até por ser uma das linhas que eu trabalho, em relação às grandes obras de música, o próprio Mozart. Quando a gente vai destrinchar a obra de Mozart, é tão simples, mas tão simples, que é quase infantil. E ao mesmo tempo é de uma complexidade que a própria evolução, a própria simplicidade é o último grau da evolução. Então, quando a gente chega nesse nível de pegar e falar, nossa, mas é tão simples que eu nem consigo compreender, é onde eu falo para as pessoas, gente, leiam O Verdadeiro Caminho da Iniciação. É um livro aberto, todo mundo pode adquirir na internet, leiam e tirem as suas próprias conclusões a respeito disso, de tão simples que é. Verdade, verdade. Isso aí, só fazer um adendo importante aqui, que eu acho uma das 80 joias que eu peguei das trilhões, né, que vão dizer que você tem um monte de peças e você, no seu quebra-cabeça, tem algumas que se encaixam. Aí pega. Uma coisa que eu gostaria de compartilhar, que para mim foi, nossa, um dos grandes aprendizados, eureka, como disse Arquimedes, meu conterrâneo, né? Eureka significa, em grego, o verdadeiro, évrika. Évrika, que virou eureka, significa descobrir. Vrica, descobrir, évrika. Então é interessante, né? Mas tudo bem. Foi exatamente essa questão do... Olha só, eu acho uma coisa feia. Putz, que árvore feia. Mas como? Por que a árvore é feia? Porque o conceito, olha, eu não tinha isso na cabeça. É o ovo de Colombo que você acabou de dizer. É tão elementar, meu caro Fábio, como dizia o Shakespeare, né? Eu só consigo ver adiante, não no outro, isso aí já é chavão, né? Eu consigo ver no outro o que está em mim, não sei o que está. Também é certo. Mas se eu não tivesse conceito de feiura, eu não veria feiura em nada, eu nem saberia o que é feiura. Olha que troço simples e lógico foi o que você falou, de tão lógico, mas é claro, grego, que é lógico. Então você não vê, se você não tivesse raiva, se você não soubesse o que era raiva, se você fosse puro amor, para você podia acontecer o que quiser nessa criança. Então essas que são uma das 80 pérolas, vamos dizer, o número é hipotético, né? Que eu assimilei foram de grande valia para a minha caminhada. Quer dizer, o conforto dos pés, se eles andavam criando calos e tudo isso aqui na caminhada, foram amaciando o caminhar, né? Então hoje me permite ter mais discernimento, mais consciência, o que não significa que eu caminhei um passo. Não. Tenho consciência de que só sei que nada sei. E sem fazer demagogia, não. Eu sou um baita de um ignorante. E enquanto eu for ignorante, ninguém pode me cobrar. A partir do momento que eu deixo de ser ignorante, que eu conheço alguma coisa. Assim como você vai ler, indicamos aqui, não estamos aqui para vender nada. Né? Nada, de maneira nenhuma. Você vai comprar o livro O Verdadeiro Caminho da Iniciação. Né? Então está lá toda coisa. Quem vai trilhar é você. Quem vai trilhar é você. Se vai servir ou não, é você que vai sentir essas questões. E por falar, só para lembrar, se depois você quiser tocar rapidamente aí uma coisa que eu não gosto de falar, né, que se abrir o programa pode ficar esquisito para as pessoas de saberem que
A minha vida inteira eu lidei com ufologia, né? Extraterrestres, discos voadores, tive minhas próprias experiências. Uhum. O fenômeno existe, vocês podem ter certeza disso, não precisa acreditar. Só acredita quem teve as suas próprias experiências, né? Uhum. Então eu considero que seja um dos grandes enigmas da humanidade. Eu acho que tem que ter respeito. Eu me afastei publicamente, né, de 64 anos de pesquisa, Uhum. em função de que degringolou esse estudo, né? Você diz assim, banalizou a ideia, virou Banalizou. cultura pop de mau gosto, digamos assim, né? Isso aí. Hoje se faz, como é que se diz? Pesquisa de campo pela internet. Não existe isso. Meu pesquisa Deus. de campo. Mas é isso, né? Fazer prospecção aqui na tela do computador. Então, meus livros que você citou, Aham. só vou dar o nome, porque tem ainda nos sebos, eu tirei de circulação, mas isso é um outro assunto, para uma outra oportunidade. Sem dúvida haverá. É o primeiro papo de muitos. Então, o meu primeiro livro foi Contatos Interestelares, Hum. né? Que é profundo dentro. Profundo porque tem muito o que a gente chama, e também é isso, pode na outra conversa, não vamos falar nada hoje aqui, sobre essa questão de você canalizar. Canalizei não sei quem de Arturus, de Alpha Centauri, de comandante tal, comandante tal. Então, será que você está canalizando mesmo ou você está acessando o teu eu interior, alguma coisa que você não dá valor para o que você pensa, né? Você dá valor sempre para o que os outros pensam, né? Então, a informação dos outros, seja lá quem for, para você sempre é mais importante. Então, primeiro, Contatos Interestelares. Uhum. Segundo, Memórias de um Kumara. É mais uma espécie de romance. Kumaras está dentro da Sociedade Brasileira de Ocultismo, Mas faz isso, parte do estudo, né? desculpa te cortar, mas esse título foi antes de você conhecer Claro. a eubiose, ou seja, já era um termo que demonstrava uma certa afinidade com determinados, né? Aí depois veio Memórias de um Kumara, muito legal. Uhum. O terceiro livro foi Ungido, muito bom esse, muito bom. Eu disponibilizei tudo. Ah, Depois eu vou mandar para você, antes talvez de você inserir numa presumível edição aí dos caracteres. claro. Todos os meus livros estão à disposição gratuitamente para serem baixados. Se tiver o link, a gente deixa aqui na descrição também, Grego. Então pode ir lá, vidainteligente.tv.br. Todos os livros estão gratuitos para quem quiser fazer o download. Exatamente. Olha que legal. vidainteligente.tv.br. Tá ali, você faz ali, baixa e se diverte. Então, o Ungido, que fala sobre a história do Cristo, que faz parte nós estamos falando hoje de iniciação. Uhum. O que o Cristo fez dos 13 aos 30 anos? Ele foi se iniciar, rapaz. Pois é. Ele foi se iniciar. E Cristo, Jesus era Jesus. Aos 13 anos, ele foi para o meio dos essênios se iniciar. E ele voltou como que? Pode falar que é besteira, é problema de vocês que estão assistindo ou quem quiser fazer algum julgamento meu. Quando ele saiu de lá, ele já saiu o Cristo. Por quê? Porque ele recebeu, em grego, Christos significa ungido, Christos. Então o nome dele era Jesus. Não quero saber de Joshua Ben Pandira nem nada. Vamos falar do... Tá bom, vamos falar do Jesus da Jesus. Bíblia, que a gente Isso aí. conhece. Tudo bem, claro. Jesus era Jesus. Tá. Não existe Jesus, não é sobrenome dele, Jesus Cristo. É Jesus o Cristo. Uhum. O Fábio amanhã, ele pode acordar, sabe-se lá por quê? Fábio o Cristo. Que ele recebeu a iniciação, pô. Um estado de consciência. Um né? estado de ser, um estado de Exato. consciência. E não Então, sobrenome. É isso aí, É pô. verdade. Então, essa questão de esperar a volta do Cristo, todo mundo, eu já disse aqui, as pessoas ficam tiririca, a maioria, que é aquela que é bitolada, né? Vamos dizer. Fala, pô, gente, vocês imaginam uma cena de Jesus vindo Jesus, aquele que todo mundo visualizou, antropomorfizaram Jesus Sim. também, porque ninguém fez a cara dele. É. Tudo, é o louro de olho azul, bonitão pra caramba, né? Já pensou ele descendo aí, todo mundo vê,
e anjinho tocando trombeta, pô, bicho. Então, o que é a volta do Cristo na visão desse que vos fala? A volta do Cristo é exatamente a minha própria iniciação, onde eu consigo me ungir, instalar o Cristo em mim, essa unção, e aí se todo mundo instala ou deixa emanar esse estado de ser que nós acabamos de dizer, e houve com alguns iniciados que fizeram todo esse trabalho, exemplo de Krishna, Cristo, Quetzalcoatl, Osíris, Manco Capac, enfim. Isso, Zaratustra e tudo isso aqui. Então aí, esta é a volta de Cristo. Quer me chamar de louco? Fique à vontade. Né? Essa é a volta de Cristo, quando todo mundo manifestar a sua sumidade, a sua unção, quando todo mundo for ungido. É possível? Claro que é, senão... Sem dúvida. Não seria injusto, vamos dizer, o Fábio poder e eu não. O Fábio tem o kit e eu não tenho. O Fábio tem o kit, sabe-se lá por quê? Porque ele trabalhou, conseguiu, comprou. Eu não tenho por causa da minha incompetência ou da minha falta de dedicação. Então esse é o terceiro livro que fala exatamente sobre o que o Cristo teria dito. Né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Quem é o caminho, a verdade e a vida? O eu sou. O eu sou. Você é o caminho, a verdade e a vida. Você é o caminho, você é que vai ao Pai. Você, se ungindo, você vai para onde você quiser. Que é diferente de quem eu estou, né? Exatamente, pô. Então, mas isso deixa para lá. Tá, é assunto para outro papo. O outro livro, esse é muito curioso, né? Tudo que você sempre quis saber sobre raças e seres extraterrestres, mas nunca teve a quem perguntar. Olha o título Nossa, do livro. Tá lá para vocês baixarem também. Falam sobre as pretensas raças que existem pelo universo. No mínimo, vocês vão achar curioso. E, finalmente, o grande Sol Central. Muito bom, muito profundo. O subtítulo é A Reconexão do Homem com a Sua Fonte de Criação. O religar e o verdadeiro sentido da religião, talvez? É isso aí, o religar, é isso aí. Então, está aí à disposição, não precisa pagar nada, não consegue rasgar, porque você vai baixar, só se você deletar, e aí pode deletar. Então é isso, só queria fazer essa... Excelente. Não estou fazendo propaganda porque eu não estou vendendo. Não, até porque você não está vendendo, totalmente. Exatamente. E não faz parte da sua pessoa esse tipo de merchan, né? Na verdade não, eu sou grego, um grego mal vendedor. Olha, Escuta, aliás, pode falar. Antes de você, tem muita coisa para falar e eu não quero deixar escapar nada. Imagina. Eu sei que nós estamos falando de Sociedade Brasileira de Obiose. Veio a conversa, né? Claro. Nós não representamos ninguém, como eu disse aqui. Não representamos. Aqui, mas eu gostaria de que você fosse porta-voz do meu abraço, meu fraterno abraço para todo o seu departamento lá de Santo André. Olha, muito obrigado. Será dado, sem dúvida. Eu não vou nominar porque eu seria injusto, que eu ia esquecer gente, né? Então já pensou, ele não lembrou de mim. Então é um departamento bacana, assim como os demais departamentos. São pessoas buscando tudo isso aí que nós estamos falando aqui, né? Cada um com seus objetivos. A maioria busca isso aqui mesmo. Para quê? É problema de cada um. Aí cada um com a sua consciência. Exatamente. Eu quero assim, outro quer exatamente para fazer o mundo melhor. Enfim, mas de qualquer forma era isso. Agora você pode... Não, sem dúvida será dado o abraço, o pessoal vai ficar muito contente. Eu queria fazer uma observação aqui, ó. Opa. A respeito do que você disse do próprio Cristo, né? O próprio Cristo fala: a vós será dado a verdade. A todos os outros, essa mesma verdade será dada através de parábolas. Ou seja, dentro das histórias... Você já ouviu isso muitas vezes no seu programa. Dentro dos mitos, existe uma verdade por trás. Claro. Né? Só que acho que tenho certeza, depois de certo período da humanidade, parece que tudo tem que ser palpável, tudo tem que ser provado de acordo com a linguagem de determinado aspecto, sabe? Mais ou menos assim, eu não preciso colocar o dedo na tomada
para saber que ali passa eletricidade, mesmo que eu não veja. Um dia de céu nublado não significa que o sol não esteja brilhando acima das nuvens. Não é verdade? O fato de eu não estar vendo isso não significa que não exista. Agora, tem uma frase que eu acho ela fenomenal. Que eu não sei se ela é criação sua, eu não sei se você pegou isso de algum lugar, mas eu quero que você fale a respeito da sua frase da lei. Você pode me fazer essa gentileza? Claro, não existe essa coisa de sua. Foi muito bom até você falar nisso. Antes de eu falar a frase, não existe nada que seja nosso, que seja seu. Nosso é tudo nosso. E quando eu vejo, quando eu tenho alguma ideia, que nem o Arquimedes que eu falei aqui, quando ele disse, Eureka, descobri. Ele só descobriu, porque tudo, não se cria nada, não se inventa nada, tudo já existe. Eu só posso trazer para o físico coisa que exista. Para eu criar, você é um criador, mas eu estou criando porque existem elementos, já existem elementos para eu moldá-los e criar. Então esse negócio, você não criou coisa nenhuma, você materializou coisa que já existe, da mesma forma que tudo que nós estamos falando aqui está no éter. Está no éter. Essas ideias é porque alguém falou no passado e você vai pegando. Então você não pode dizer que é seu, você pode dizer que você alcançou, teve acesso a isso. Excelente ponto de vista, muito legal. Essa frase aí, também não me lembro como é que ela surgiu, eu e a lei, eu denomino hoje, Deus para mim não é um ser antropomorfizado. Né? Não pode ser um homem, não pode ser o Pai Nosso, que é só Pai, né? E não pode ser um homem, não pode ser um barbudo, não pode ser nada. Ele é uma inteligência, a meu ver, é uma inteligência absoluta, algo que eu não consigo definir, nem tenho a menor condição de definir, pelo menos hoje. Nesse meu grau de consciência, não tenho. Mas é óbvio que tudo isso aqui existe uma criação por trás. O design inteligente. Falamos no começo do programa sobre a causalidade, né? Então, é uma causalidade, não é uma casualidade. Então, tem uma inteligência por trás. Então, eu substituí, de anos para cá, muitos anos, a palavra Deus por lei. É a palavra que eu uso, né? Inteligência suprema. Então, eu sempre falo, eu e a lei, essa que é a frase que o Fábio falou, eu e a lei nos damos bem. Nos damos muito bem. Ela segue seu curso e eu o dela. Maravilhoso. É uma coisa lógica, não é uma coisa lógica? E é tão maravilhosa essa frase. Maravilhosa mesmo, porque... E simples, né? O que a gente falou da simplicidade lá no começo, Grego. Se você anda dentro da lei, pode ter alguma injustiça, qualquer coisa, mas cedo ou tarde vai voltar ao normal. Não tem... Recentemente, sacanearam, porque não existe outra palavra, com o Vida Inteligente, com o e-mail do meu filho, que era o e-mail que movia o canal do Vida Inteligente no YouTube, 20 anos de trabalho, 2.000 e tantos vídeos, fruto, nossa, muito suor, assim vamos dizer, muito carinho, muito amor, muita dedicação, e alguém, no meio de bilhões de vídeos pelo mundo, pela internet, resolveu mexer no Vida Inteligente, pô. O que aconteceu, Grego? Fala aí. Não sei, nem quero saber, Fábio, nem quero saber, porque... Não, mas eu digo assim, sumiu o seu canal do nada, você não tinha mais Sim, acesso? Foi apareceu isso? lá, mudaram o e-mail, mudou o e-mail, muda-se o acesso, o canal desaparece, o cara desaparece o canal. Então, isso com certeza foi obra de alguém, mas eu não quero entrar nessa energia, porque ela já está... Ficamos sim. 30 dias desolados, todo mundo, a solidariedade de algumas pessoas, torcendo verdadeiramente Sem pela dúvida. recuperação do canal, e nós também. E finalmente, o que parecia ser impossível, né, de recuperar o canal e não perder absolutamente nada de dentro dele, apesar de eu ter cautelosamente, claro, ter o backup de todos esses programas, que eu sempre fui um cara cuidadoso, né? Então o canal foi recuperado. O que eu quero dizer com isso? Não tem jeito. Cedo ou tarde, assim como a lei da causa e efeito,
ação e reação, não tem erro, bicho. Pode demorar muito, pode demorar pouco, acontece. Se for coisa boa, acontece coisa boa. Se for coisa ruim, vai vir a coisa ruim. Então, uma prova de que acho que nós estamos no caminho do bem, do bom e do belo, é exatamente termos conseguido recuperar o canal e nossa alegria voltar, né? Porque você fica triste, não adianta dizer eu transcendi a dor, eu não sinto isso, eu não sinto tristeza, eu não sinto raiva, eu não sinto raiva. Sente sim, rapaz. Não tem como, se a gente tá na matéria, né? Exato. Você está humano, né? Eu está que eu drepa tudo. Exato, exatamente. Então é isso, Fábio. Muito legal você falar a respeito desse ponto, porque quando a gente soube do que aconteceu com o Vida Inteligente, eu vou ser muito honesto com você. Eu virei para minha mãe e falei, nossa mãe, pelo pouco que eu conheço de YouTube, eu acho que é muito difícil o Grego conseguir recuperar, pelo menos na íntegra, todos os programas com as visualizações. Porque eu acho que é um reconhecimento. Eu não estou falando a respeito de números de visualizações, mas é o reconhecimento de um trabalho árduo que você começou há 20 anos atrás. E como você fala, quando a gente anda no caminho da lei, quando a gente segue o caminho do bem, do bom e do belo, como deixou o nosso mestre, as coisas elas simplesmente acontecem. E você conseguiu recuperar. E eu conheço pessoas que perderam o canal por determinadas razões que também não vêm ao caso e simplesmente não conseguiram recuperar. Porque quando você deleta um vídeo da plataforma do YouTube, ele fala, esse vídeo ficará permanentemente deletado. E você conseguiu recuperar. Então, também, assim, acho que a gente não deve se preocupar muito com as opiniões diversas das pessoas, porque senão a gente não fazia nada. Mas não tem como dizer que não tem uma força por trás. Não tenho dúvida. Porque não é possível. Ainda bem que você conseguiu recuperar, porque olha, literalmente não é possível. E aí o que acontece? Voltando lá na ideia inicial da nossa conversa. Você é um cara mais teórico ou da prática? Iniciação se dá através da teoria, de ficar lendo, ou é prática? Eu acho que eu já sei a resposta. Mas iniciação, teoria ou prática, Grego? Olha, é interessante a pergunta porque eu gosto de usar uma frase que é para se pensar, né? Que na prática a teoria é outra, né? Muita gente teoriza muito, mas quando vai praticar não consegue praticar nada. E muita gente pratica coisas que não tem fundamento nenhum, não tem teoria nenhuma. Então, o equilíbrio, o caminho do meio que tanto se fala, por isso que dentro de qualquer instituição iniciática existem a questão do estudo, da leitura, das visualizações, dos rituais, porque tudo é necessário, é prática e teoria. Se falhar alguma coisa nessa caminhada, gera um desequilíbrio. Não tem erro. É a mesma coisa do que você está fazendo alguma coisa. O bolo, se você colocar fermento a menos ou mais, ou sal, tudo isso aqui, você ferrou com o bolo. Né? Não tem mais solução, vai ter que fazer tudo de novo. Então, prática e teoria são questões que têm que ser respeitadas, tem que ter disciplina, e você tem que pensar o seguinte, eu estou fazendo na prática o que eu teorizo? Todo mundo diz que eu me cobro muito, que eu me exponho muito, que tudo isso aqui tal. Eu sou hipócrita diversas vezes. Eu sou hipócrita. Eu vou repetir para vocês não entenderem que eu falei errado. Por quê? Porque muitas vezes eu falo o que eu não pratico. Mas, olha a importância aqui, mas eu digo que eu sei que é certo, mas que eu não consigo. Então, a partir do momento que eu falo uma coisa certa, mas não a pratico, mas eu digo que eu não a pratico, não consigo praticar, eu não estou sendo hipócrita, eu estou sendo verdadeiro. Captou? Ficou claro ou não? Entendi. Sabe? Então, você tem que ser autêntico,
Não adianta você estar. Você tem que estar num lugar ali, você está paramentado. Olha, não tem nada a ver com o que nós estamos falando, é generalizando. Existem escolas de tudo quanto é tipo, né? A própria maçonaria, todas essas escolas Rosa Cruz, Uhum. Provida, SBE e tal, tudo, tudo. Não adianta você estar paramentado, bonitinho, tudo aqui limpinho, tudo aqui. E você não saber o que você está fazendo. Você não tem. Você está lá entoando não sei o quê, mas você não sabe o que é aquilo. Você é um papagaio de repetição. Está valendo alguma coisa? Não está valendo absolutamente nada o que você está fazendo ali. Por outro lado, está lá você na sua simplicidade, na sua ignorância, do verbo ignorar, desconhecer, Uhum. e você está lá prestando atenção, tudo isso aqui, tal, tal. Você é muito superior à empáfia de qualquer um que está Faz fazendo muito coisa. sentido. Entendeu? Então, sabe, cada um assuma, assuma para si o que eu acabei de dizer, e eu acho que tem que ser assim, a gente tem que fazer, a gente tem que trabalhar pelo mesmo ideal na teoria e na prática. Na teoria e na prática. Você é isso? Você professa isso? Professe na teoria e na prática. Porque senão, se você representa alguma coisa, se você representa alguma coisa, é pior. Que quer queira ou quer não, você está representando a entidade à qual você está ligado. E influenciando muitas pessoas, Mas né? não tenha dúvida, ô Fábio, não tenha, é o que você acabou de dizer. É questão de lógica. 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 Então é isso. Então fica essas chamadas de atenção que eu já passei por todas e continuo passando, né? Uhum. Adoro antes, no passado, Hum. você me criticar, você perdia a minha amizade. É Eu não mesmo? admiti. Reativo? Maria. Nossa, eu não admitia ser criticado. Né? Hum. E depois, hoje, eu vejo o quanto estúpido eu fui, mas se eu não fosse estúpido daquele jeito, eu não teria minha consciência Não de teria hoje. consciência de Então, hoje. hoje, quando me criticam, eu agradeço. Hum. Eu fico bravo se é uma crítica injusta e é destrutiva. Mas eu agradeço, porque às vezes, a maioria das vezes, você não percebe em si coisas que você faz. E um irmão percebe, diz, olha, Grego, olha, fulano, você está agindo desse, você falou uma coisa assim que não é assim, bem assim. Puxa vida, agradeço por você ter me chamado a atenção. Isso é bacana, isso é fraternidade, Isso é iniciação. humildade. Isso é iniciação, pô. Tudo que nós falamos aqui, Uhum. tudo, 100% do que nós falamos aqui hoje é iniciação. É mais simples do que parece. Eu costumo falar hoje em dia, durante um tempo eu fui um pouquinho reativo também. Eu tava até Olha pensando que você ontem. nasceu dentro de uma escola, hein? Nasceu mesmo, né? Nasci, literalmente, Isso, você literalmente. pode dizer com base mesmo. Sim, literalmente. E fiquei 20 anos afastado. Tá aí, ó. Que era um menino de 16 anos, já cursando os graus, né? Para aqueles que conhecem, eu parei no IAMA em 2000, no mesmo ano que a mamãe Helena deixa a face da terra. Não foi por esse motivo, obviamente, né, que eu parei, mas eu era um menino que eu queria aproveitar vivenciar com os meus amigos, né, e muitas vezes não conseguia compreender o que era passado pelos instrutores no grau. Para mim, determinados termos, por ter nascido na instituição, eles eram muito comuns, muito, muito, muito comuns mesmo. Até quando eu ouvia alguns amigos assim pegarem e falarem que iam na igreja, seja qual for, falava, do Cristo. Eu lembro de problema, mas qual deles vocês estão falando? E que era alguma coisa comum para eu ouvir, até porque nós acabamos de falar nessa conversa. Cristo é um estado de consciência, não é uma pessoa. E por conta de uma manipulação, de uma instituição, antropomorfizaram uma pessoa como sendo Deus único, verdadeiro, e nós pegamos um balde de água de um mar que todas as pessoas bebem da mesma fonte, mas nós erguemos ele e falamos, esse é
o nosso Deus, essa é a nossa verdade, esse é o Cristo e ponto final. Então o que que acontece? Quando a gente fica irritado, quando existe uma reação, hoje, no meu ponto de vista, que é o que eu vejo muito na internet por aí, é quando aquela nossa verdade é atingida. Só que ela é tão frágil que eu não posso dar margem para questionar. Qual que é a melhor arma? A reação. Isso é o meu ponto de vista hoje. Eu vejo que quando eu reagia muito é porque a minha verdade era muito frágil. Eu acho que a verdade das pessoas hoje em dia, elas são tão frágeis que elas não podem dar margem para questionar. Quando que eu comecei a pensar nisso? Isso é só um ponto de vista, tá, gente? Pelo amor de Deus, não é uma verdade. Claro. Um mestre de teatro que eu tive há muitos anos atrás, ele pegou e falou: Fábio, eu sei que muita coisa que eu acredito hoje em dia não é verdade. Só que eu não quero parar para pensar se é verdade ou não. Eu não quero reaprender as coisas. Eu achei de uma sinceridade e de uma ignorância tão grande, mas foi verdadeiro o que ele falou. E aí foi quando eu comecei a pensar, será que a minha verdade não é tão frágil e é por isso que eu reajo com as pessoas? Tá entendendo? Não sei se para você faz sentido o que eu disse. Claro. E aí esse caminho o mestre, o professor Henrique José de Souza, eu acho que é um ser que poderia, no meu entendimento, de acordo com aquilo que eu creio, escrever o verdadeiro caminho da iniciação. Mas a gente está buscando, né, Grego? A gente está sempre buscando. Não tem como. E conscientizar-se de que você é um buscador. Que você é, sem pejorativo, vocês vão entender o que eu quero dizer, um pé de chinelo. Pé de chinelo por quê? Chama de pé de chinelo porque a pessoa anda de chinelo no pé. Não sei, simplicidade. Você tem que ser simples. Simples, sem empáfia, sem nada. Não se colocar acima de ninguém. Ser aquilo que você está cansado de ler nas histórias de seres que nos antecederam e que foram exemplo. Pessoas simples, pessoas humildes, pessoas que abdicaram dos seus bens materiais. Ninguém está falando para abdicar de bem material, mas são como é que se diz? Formas de se dizer. Se abdicou de tudo, jogou tudo fora, não é fazer isso aí. Você precisa de casa para morar, você precisa de dinheiro para viver, para comer. Então não é assim, mas é ser menos apegado. Se abdicar dessa grande maia, talvez? Isso aí. Esquecer essa grande ilusão. Desapego. A gente podia conversar dias aqui. Toda vez agora eu me desfiz de quase todos os meus livros. Os livros que eu tinha, colecionando anos e anos. Chamei a Biblioteca Pública de Florianópolis, falei, vem buscar tudo. Foi uma felicidade para a Biblioteca Pública. Foi. Roupa, tudo que não preciso mais, eu estou me desapegando. E faço isso para não me arrepender depois também. Será que eu dou isso? Será que eu não dou? Não. Eu dou e depois eu transmuto isso aí, faço a liberação desse apego dessas coisas. E é muito bom você se sentir cada vez mais leve, sabe? A gente não leva absolutamente nada daqui. A não ser a experiência, né? Exato. Como já disse o Fábio, que eu falo na abertura dos programas, nós estamos. O que nós somos vai embora. Para onde? Não faço a menor ideia. Eu não sei e não vou ficar esquentando a cabeça porque eu não vou chegar em lugar nenhum. A hora que eu tiver que descobrir, tudo bem. É que todo mundo mostra para mim portal, todo mundo quer ir para a Garta, todo mundo quer saber como é que é o acesso, como é que chama? Das embocaduras? Isso, das embocaduras. Eu não quero saber de embocadura, coisa nenhuma, rapaz. Eu não quero saber de nada. Eu tenho consciência de que eu não posso ir para uma embocadura. Porque eu não tenho condição de entrar numa embocadura. Né? Porque quando eu tiver, eu serei chamado. Alguma coisa vai me levar para uma embocadura, alguma coisa vai acontecer. Então,
A água aparece quando o poço está pronto. E esse poço aqui eu continuo cavando. Né, Olha, cava- né? que excelente analogia, hein? Né? Cavar cada vez mais fundo. Para servir ao Rei do Mundo. É isso aí. Pronto. Exatamente. Olha, eu me dou por satisfeito, Eu Grego. também, pode Depois dessa, olha, eu É só isso aí. tenho a agradecer pela Gostei do gentileza. papo. Olha, a gente poderia ficar falando horas, dias, mas você sempre traz as pessoas para o seu canal, você sempre bate um papo. Eu disse para você que eu não gosto muito dessa coisa de entrevista, porque isso aqui é uma conversa entre dois irmãos, né, de humanidade. E dessa vez você aceitou. Eu não te coloquei na berlinda nem nada, fui na boa, tudo tranquilo, porque você mesmo fala que você é um livro aberto, não é verdade? Com certeza. Então eu só tenho a agradecer pela gentileza, pela simplicidade, desde sempre que você nos tratou, a mim, aos meus pais, que você também conheceu. Minha mãe você tem um contato há um tempinho maior, né? Todos gostam muito, tá? Você é uma pessoa muito querida. Eu agradeço demais. Os meus pais mandam lembrança também, tá bom? Pra você. Muito, muito, muito obrigado. Gente, assistam o canal Vida Inteligente. Se gostarem, se inscrevam. Assim como desse canal aqui. Grego, obrigado. Muito sucesso. Muita a sorte quem faz é o próprio homem, mas eu desejo sempre muita sorte para você, que você continue levando no Vida Inteligente esse caminho de luz para as pessoas. O Vida Inteligente é necessário para a humanidade hoje em dia. De verdade, eu não tenho problema em dizer isso. Obrigado, viu? Valeu, Fábio. Obrigado pela oportunidade. E encerrando como se encerra no Vida Inteligente, fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau. Um feliz sempre. Tchau. É isso aí. Cada vez cavar mais fundo para servir ao Rei do Mundo. Muito obrigado por você ter ficado com a gente até aqui. Eu adorei esse papo. E caso você tenha alguma dúvida ou algum comentário, não esquece de deixar aqui embaixo que a gente responde em breve. Considere se inscrever aqui no canal, deixa o seu like e manda esse vídeo para alguém que você acha que também pode gostar. Todos os links dos livros que o Grego mencionou aqui na conversa, o canal Vida Inteligente, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Nós nos vemos em breve. Até a próxima. Um feliz sempre e tchau.